olhando para a evolução para a evolução, enfim, da meteorologia, do clima, daquilo que temos, o que é que nós podemos dizer. E depois estamos sempre, muitas vezes, a falar disso por causa dos extremos climatéricos e dizer, está tudo, de repente, tudo desordenado. Bem, primeiro, quando olhamos para os extremos, nem todos eles aconteceram anteontem, como nós às vezes temos ideia que é isso. Por exemplo, aqui em Lisboa, estou a usar aqui uma ficha do IPMA, aquelas fichas de clima onde estão os extremos climáticos. Por exemplo, extremos de temperatura. Olha, nós vamos ter 28, 27 graus, não sei se chegaremos aos 28 em Lisboa. O dia mais quente em Lisboa, registado em março, são 29,4 graus faz amanhã 22 anos. 23 de março de 2002. 2002. Não foi. Sim. O dia mais quente sempre em Lisboa, nesse mesmo, estamos a falar do geofísico, que é que fica há várias estações em Lisboa, ajuda geofísico, como aqui mesmo perto que é o aeroporto. Este é o geofísico, que fica no centro de Lisboa, na antiga Faculdade de Ciências, Rua da Escola Politécnica. O dia mais quente, 41 graus e meio, é no mês de junho, curiosamente, não, 41, estou-me a enganar, há um ainda com 2 décimas mais elevado, 41,8, é no mês de agosto de 2003. Mas esse dia de junho muito quente, de 41,5, é de 1981. Portanto, já foi há muitos anos. Portanto, e quando vemos outros dados, extremos de pluviosidade, extremos disto, extremos daquilo, verificamos que sim, a ideia que os extremos são só agora não é assim tão verdadeira como isso. O que não impede, continuando a consultar o site, que, por exemplo, quando se olha para as vagas de calor, que é uma coisa importante, porque a temperatura média do planeta está a aumentar, vagas de calor. As vagas de calor é muito impressionante, porque aí encontramos que elas quase não existiam, por exemplo, na década de 40, 50, 60, e depois, nos últimos 10, 15 anos, há uma quantidade enorme de vagas de calor em quase todas as estações meteorológicas do país. Então, há um mapa com em cima as cores, é muito fácil de ver, percebe-se muito bem como é que as coisas evoluíram para extremos diferentes. Os extremos de vaga de calor é não sei quantos dias seguidos, com temperatura, eu não sei se agora a definição rigorosa, está aqui o Miguel Miranda, antigo presidente do IPNA, connosco, ele depois vai nos ajudar nessas coisas, mas basicamente é isso. Ora bem, isto, portanto, eu acho que nós, quando olhamos para isto é tudo, há coisas que são extremos, acontecimentos extremos. Eu devo dizer que me recordo na minha vida, recordo-me de alguns, cheias de 67, é o primeiro que me recordo, aquelas cheias em que morreu tanta gente em Lisboa. Lembro-me também, eu tive ontem a tentar lembrar-me daquele que me lembro mais, portanto, foi as cheias de 67, depois lembro-me muito bem de umas outras que quase nunca são referidas, que é 83, afetaram sobretudo ali a zona de Cascais e Sintra. Lembro-me muito bem. Lembras-me muito bem que tu és de Cascais, lá, não é? Lembro-me muito bem. Foram e depois, muito naturalmente, aquelas que, enfim, estão mais frescas na nossa memória, as de 2022. Mas, por exemplo, há uma coisa que poucas vezes é referida, aliás, porque esse tipo de cheias quase desapareceu devido aos sistemas de barragens, que são as cheias na Lesíria e do Tejo. E a chamada cheia do século foi em 79, já foi há muitos anos. Portanto, eu por acaso até fui lá várias vezes, nessa altura, à Lesíria, já era jornalista e fiz reportagem lá. O clássico de reportagem de Reguengo do Alviala. Mas com as populações lá a acharem que aquilo é naturalíssimo. Arranjei um barco, tinha que se chamar de Barco a Caneira. Caneiras é uma povoação que agora o bar nunca lá chega. Uma embarcação. Pronto, uma embarcação. Havia também ali umas coisas ao pé da barquinha, que também eram sempre um clássico, não é? Mas é um clássico porque as populações desvalorizam, estavam habituadas. Não, em Caneiras, que agora nota-se que já está diferente. Eu voltei a Caneiras recentemente para ver como é que aquilo estava. Caneiras era uma povoação que estava construída em cima de estacas. Portanto, as casas estavam em cima de estacas. Tinham uns pilaretes já preparadas para quando o rio chegava lá todos os invernos e, portanto, ficava ali pela parte de baixo da Ainda povoação. Se vê quando se vai pelo Ribatejo, em algumas casas, hoje em dia muitas vezes essas casas já estão, a parte de baixo já está fechada, mas o que acontecia é que haviam casas e casas, até casas muito boas, aquelas casas de agricultura do Ribatejo, tinham um primeiro piso fantástico e a parte de baixo era aberta, ou seja, tinha os pilares e depois via-se que aquilo que lá estava eram coisas que ou podiam suportar a água
Ou então podiam ser retiradas rapidamente em caso de haver uma situação de aflição. Hoje em dia, essas partes já foram muitas vezes fechadas, transformadas em habitação, o que leva sempre à pergunta se isto um dia volta a ser o que foi. Pode acontecer, não é? Pronto, e a pessoa fica sempre com aquela inquietação, porque ali estão construídos muitos quartos, muitas salas, muitas coisas. Sim. Já agora, por exemplo, às vezes há inclusivamente coisas que tudo isto está basicamente registado, há muito registro disto. Mas há, por exemplo, vagas de calor. As vagas de calor que provocaram mais extremos climáticos naquilo que eu consegui encontrar foram 2003 e 2004, sobretudo 2003. As pessoas têm a ideia que foi a vaga de calor da 2022, salvo erro, há 2 anos, ou 21, 22, que também, de facto, houve, em termos de números de vagas de calor, gerou mais. Mas os extremos, os recordes, ainda encontramos muito lá para trás em muitas estações meteorológicas do país. Eu, por exemplo, lembro-me, dois fenómenos extremos que provocaram em Portugal alguns desastres. Os grandes incêndios de 2017. O primeiro, uma situação muito particular, não é? Portanto, mas que não deu para registar como que eu tenha percebido, não deu para registar como extremo em lado nenhum. E depois aquele ciclo, aquela tempestade de outubro, que tinha um nome, que eu já não me recordo qual era o nome, mas que provocou incêndio, quer dizer, gerou incêndios em muitos locais do país, portanto, com ventos muito elevados, uma temperatura, lembro-me bem desse dia, porque temperatura elevada e muito vento. E as marés estavam estranhíssimas, porque eu estive na praia nesse dia e as marés estavam completamente diferentes. Pronto, mas isso não aparece nos extremos. Outra coisa que eu também não consegui encontrar, estava à espera de encontrar nos extremos de vento, que foi enfim, não sei se podemos chamar aquilo um mini-ciclone, que em 2013 na Serra de Sintra, foram centenas de árvores que foram abaixo. O Parque de Sintra, o Parque da Pena, sofreu imenso, muros destruídos, árvores caíram. Recordo-me bem disso, porque moro lá, não é? Não aparece, e por exemplo, os extremos de vento no Cabo da Roca, que é o sítio mais perto, a estação mais perto, há dias com extremos bem, quer dizer, o que lá está registado não é 2013. Não é 2013. Bem, tudo isto para dizer de facto que a nossa memória é complicada e que nós temos alguns fenómenos que em parte são mais extremados, são mais extremos porque lhes damos mais atenção, noutros casos porque provocam mais prejuízos porque nós ocupamos mais o espaço. Estou a dizer nós, homem, e isto acontece em muitas partes do mundo, mas não há dúvida que digamos, a desregulação das alterações climáticas provocam desequilíbrios que fazem com que, por exemplo, locais onde nunca aconteciam cheias, ou nunca aconteciam vagas de calor, ou nunca aconteciam ciclones, comecem a ter, não porque de repente ali a temperatura tinha subido 3 graus em vez de subir os 2, enfim, 1 grau ou 1,5 grau, que é como está mais ou menos, mas porque as alterações são desiguais e os homens ao longo de milénios ocuparam locais onde estavam bem e deixaram de estar. E nós sabemos que houve coisas que mudaram muito ao longo do tempo, não é? Há cidades que hoje em dia ficavam junto ao mar e hoje em dia ficam a quilómetros. A Toguia da Baleia? A Toguia da Baleia? Não, enfim, em Portugal é imensa coisa que nós, quando estudamos a linha litoral, é completamente diferente. Aliás, eu vou só dar uma coisa que eu, a primeira vez que soube este número, me fez imensa impressão e até achei que não era possível. Depois estive a ver bem e foi mesmo assim. Quando foi a última glaciação, a glaciação de Würm, não foi assim há tanto tempo assim, não foi milhões de anos, foi milhares de anos, o nível da água do mar estava 100 metros abaixo do que está hoje. Ia-se a pé pelo canal, atravessava-se a pé o Canal da Mancha. Só que depois não valia de muito porque todo o Reino Unido estava com gelos eternos por cima, não é? Portanto, não havia ali ocupação. E o que quer dizer que no período, repara, não estamos a falar de centímetros ou de meio metro, como às vezes se fala por causa das atuais alterações climáticas, estamos a falar de 100 metros. Portanto, de repente isto subiu muito e tudo isso modificou quando nós tentamos perceber porque é que num sítio há areia, noutro sítio há às vezes certas, as rias galegas, por exemplo, que elas têm aquela forma, tem a ver com o que aconteceu neste período. Portanto, foram cavados ali vales, depois a água subiu, ou os fiordes noruegueses, há muita coisa dessa, que é muito interessante perceber quando nos interessamos por isso, que mostra que a Terra também é um organismo vivo. O problema do que está a acontecer agora é o ritmo
e o facto de termos noção que esse ritmo de alteração é maior do que é habitual e foi, em boa parte, induzido por atividades humanas. Que é uma coisa diferente. Agora, quando de repente temos, o céu amarelo de hoje aqui na zona, pelo menos em Lisboa, não sei se está assim pelo país todo, o dia quente de hoje e o dia mais frio de segunda-feira, não é porque de repente isso nunca tivesse acontecido.